Olá, que a graça e a paz de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, esteja sobre a tua vida, toda a tua família. E que bênção estarmos mais uma semana juntos e juntas para estudarmos a Palavra de Deus aqui nesse canal abençoado no YouTube da IPI de Engenheiro Goulart. Meus irmãos e irmãs, mais uma semana se passou. E aqui nós estamos, unidos, diante da Palavra de Deus, para estudarmos um pouco mais dela. Amém? Mas antes eu queria orar com você e por você. E você aí onde se encontra, eu queria que você também orasse por mim. Vamos pedir a direção de Deus. Mais um estudo da porção da sua santa palavra. Oremos. Pai bondoso, Deus supremo, muito obrigado por tua bondade, teu amor, tua graça sobre cada um de nós. Obrigado porque tu és um Deus que caminha conosco. Obrigado por mais uma semana, ó Pai, e por mais esta oportunidade que nós temos ao abrir a tua palavra, a Bíblia, Senhor, e estudarmos aquilo que tu queres de nós, aquilo que tu queres que aprendamos, ó Pai. Por isso, Senhor, pedimos nesta hora a iluminação do Teu Espírito Santo. Senhor, a nossa mente, o nosso coração, para a compreensão do Teu recado, de mais um estudo da Tua Palavra. Abençoe cada lar, cada família, Senhor, aqui representada, cada filho, cada filha Tua que nos acompanha neste momento, ó Pai. Que este vídeo, ó Pai, que esse estudo possa alcançar as famílias com bênção, com paz, com o Teu levante, Senhor, com a Tua salvação. Visita mesmo, Pai, os nossos lares, nosso coração. Nossa vida é Tua, Pai, tudo é Teu. Pedimos a Tua direção. Fala conosco, Pai, hoje e sempre. Agradecidos nós oramos a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Continuamos então os nossos passos, o estudo da Epístola de Paulo aos Romanos. E hoje o capítulo 6, Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 6, e hoje com o seguinte tema: livres do pecado pela graça. Olha que bênção! Romanos capítulo 6, do versículo 1 ao 14. Livres do pecado pela graça. Versículo 1 desse capítulo 6 de Romanos. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas, quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade,
mas oferecei-vos a Deus, como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça. Versículo 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, aleluia, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Amém? Que palavra, não, meus irmãos? Que epístola de Paulo, uma pastoral dele aos irmãos ali em Roma, aos romanos. O capítulo 6, meu irmão, minha irmã, nos faz estudar, mergulhar, adentrarmos alguns assuntos importantes que eu queria frisar para você nesta hora. E eu queria que você fixasse bem no teu coração, assim como eu quero também fixar nesta hora. À luz da palavra de Deus do capítulo 6 da epístola de Paulo aos Romanos. Permaneceremos então no pecado para que de algum modo a graça seja mais abundante? É uma pergunta que Paulo faz aí no primeiro versículo desse capítulo 6. Nós vamos permanecer pecando, errando, falhando, entristecendo a Deus para que a graça de alguma maneira nos envolva e abunde em nós o grande amor de Deus? O versículo 2 é a resposta para esta pergunta. De modo nenhum. O apóstolo nos responde. De modo nenhum. Que isso? E aliás, meus queridos irmãos e irmãs, o pecado entristece a Deus. Pecado é tudo aquilo que cometemos, aquilo que fazemos ou deixamos de fazer, porque pode ser uma omissão também, que desagrada a Deus, que não agrada ao nosso Senhor. Você quer entristecer a Deus? Peque. Mas o que é pecado? É aquilo que entristece a Deus, já disse, ok, mas é ir contra as leis do Senhor, a vontade, os ensinamentos, as diretrizes. É ir contra o ensino da palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. É o nosso manual de regra, de fé e de prática. Pecado é entristecer o Senhor, é quando nós erramos o alvo, é quando nós sabemos que temos que acertar, quando nós sabemos o que temos que fazer para acertar e ficar bem com Deus, mas nós preferimos desviar o caminho, errar, pegar um atalho, errar o alvo. Esse é o conceito mais lógico, rápido e objetivo sobre o pecado. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça mais abunde, se torne mais abundante? Versículo 2, de modo nenhum. Como viveremos, pois, ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Aqui ele faz o contraponto da morte de Jesus, que se deu em nosso lugar, portanto, Cristo morrendo, nós também fomos salvos da destruição eterna e do pecado. Logo, como viveremos ainda pecando, ainda no pecado, nós, os que para ele morremos, ou seja, para o pecado morremos? Essa é a explicação do apóstolo Paulo no versículo 2. Somos prisioneiros no corpo do pecado. Estamos mortos para o pecado. Aqui há a explicação de analogia entre o Senhor e o servo. Adentrando ao versículo 3, ou porventura ignorais. Ignorar é aquele que vira as costas, sabe o que é verdade, sabe o que precisa fazer, mas ele ignora. Ele passa desapercebido. Ele sabe que é com ele, mas ele bate vista. O que é bater vista? Você sabe que a pessoa está ali, está olhando para você, sabe que você tem que cumprimentá-lo, sabe que ele está ali te aguardando, ele espera algo de você, mas você prefere bater vista e seguir reto e ignorar. O versículo 3 fala disso. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Há grande valor na morte de Cristo. Ele tirou você do lamaçal do pecado, meu irmão, minha irmã. Ele tirou você do passaporte carimbado para o inferno, para a destruição eterna. Ele nos salvou. Jesus veio para buscar e salvar aqueles que estavam perdidos. Versículo 4. Fomos, pois, sepultados com ele. Uma vez que Cristo morreu, também nós somos sepultados com ele na morte pelo batismo.
Velho homem, novo momento, para que, como Cristo foi ressuscitado, estava morto, ressuscitou dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos cada um de nós no quê? Em novidade de vida. Deixa eu fazer um contraponto muito importante para você nesta hora. Há muitas pessoas neste momento não querendo mais saber de Deus, ignorando os feitos de Deus por ela, a graça de Deus que o envolve. Existem pessoas que não estão aproveitando esta graça, mesmo pecadores como somos, não reconhecem a graça que o Senhor dá de graça. Venha a mim, todos vós estáis cansados, oprimidos, carregados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Isso é graça, meus irmãos, e é dada de graça a todos nós. Mas tem gente que está virando as costas para o Senhor, inclusive neste exato momento. Andemos, pois, em novidade de vida. Uma vez que nós conhecemos o Senhor, Ele nos resgata, Ele decide nos salvar, nos tirar do pecado eterno, da morte eterna, do inferno, e vivermos a sua luz, ou seja, tirarmos das trevas e nos trazer para a sua maravilhosa luz, é preciso que andemos em novidade, e novidade de vida. É o que nos diz o versículo 4. Versículo 5. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Se foi um emblema, um momento misericordioso, um momento sensacional que mudou a história da humanidade, a cruz do Calvário, Cristo morrendo ali por nós, aleluia por isso, muito mais na ressurreição ao terceiro dia, o Filho de Deus ressuscitou e vive para todo sempre. Glórias ao nome dele. Aleluia. Versículo 6. Sabendo isso, temos ciência disso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, o nosso velho ser humano. Lembra lá em Adão? O primeiro homem. Para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Escravo é aquele que fica preso, né? Que presta as contas diariamente, mas está ali preso. Serve ao seu Senhor, é verdade, mas está preso. O servo não. Ele serve, ele presta contas ao seu Senhor, mas ele não está preso. Ele é livre e serve ao seu Senhor com liberdade. Versículo 7. Porquanto quem morreu está justificado no pecado. Você reconhece o sacrifício de Jesus na cruz? Olha o versículo 7. Porquanto quem morreu está justificado do pecado, porque a nossa justificação tem nome. Uma pessoa nos justificou na cruz do Calvário. Jesus Cristo de Nazaré, o Filho poderoso de Deus. 8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos também que com Ele viveremos. Aleluia! Certeza da salvação, meu irmão, minha irmã. Livres do pecado pela graça de Deus. E graça é tudo que Ele nos faz de graça, porque Ele nos ama, Ele não quer nada em troca. Os méritos são dele, é o favor imerecido que Ele presta a você, a mim, a nós. Ele nos ama. Isso é graça. Versículo 9. Sabedores que havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Uma vez salvos por Cristo Jesus, a morte já não possui nenhum poder, nenhum domínio, nenhuma algema, nenhum laço, nenhuma prisão sobre nós. Somos salvos em Cristo Jesus. Dá um glória aí, meu irmão. Glorifica o nome do Senhor, grande e poderoso. É o nome dele. Olha o 11. Assim também vós consideráveis mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Quem é do Senhor, quem foi resgatado por Ele, quem vive com o Senhor, é claro que peca, somos seres humanos, mas nós não vivemos no pecado. Pecamos, somos pecadores, somos errantes, é verdade, estamos na carne. Mas o Espírito de Deus nos vivifica. E quando nos tornamos vivos em Cristo Jesus, pela ação dele na cruz do Calvário, fomos comprados por esse precioso sangue. Já não sou eu quem vivo, já não é você quem vive. Cristo vive em nós. Natureza humana, carne, nós pecamos, é verdade, mas nós não vivemos escravos do pecado. Livres do pecado pela graça. Graça esta, vinda de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor.
Que fique esse ensinamento para nós. Portanto, não reine, versículo 12, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeceis às suas paixões. As paixões humanas, me perdoe. As paixões humanas nos levam ao abismo, à escuridão, ao pecado, à ruína. Nós entristecemos a Deus. Quando a paixão do homem fala mais alto, nós entristecemos a Deus. Versículo 13, não ofereçais cada um seus membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Se for oferecer algo, ofereça a Deus. Se for oferecer alguma coisa para Deus, ofereça de todo o coração. Seu corpo, mente, tudo que você faz. E não como instrumentos de iniquidade e pecado, o que o mundo lá fora tanto nos chama para fazer. Termino esse estudo com você nesta hora, meu irmão, minha irmã. Epístola de Paulo, no capítulo 6 de Romanos. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículo 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, sim da graça. Amém? Lei, regra, diretriz, precisa seguir, senão é penalizado. Jesus veio para quebrar isso. Não para deixar de cumprir a lei, jamais. Mas ele veio para nos permitir adentrar ao reino da graça, ao seu reino de amor, ao seu reino de oportunidade, ao seu reino de perdão, ao reino da graça. É isso. Nós não merecemos, nunca merecemos e jamais vamos merecer. Todos os méritos pertencem a Cristo Jesus, mas ele nos dá de bom grado, de coração aberto, de peito aberto, diz: vem, filho meu, tem graça para você hoje, tem perdão. Amém? Que esta palavra, livres do pecado pela graça, alcance o teu coração, tua família, tua casa, todo o teu entendimento, em nome de Jesus nosso Senhor, o Senhor da graça. Beijo no teu coração, um abraço a toda a sua família. Nós nos encontramos semana que vem em mais um estudo da Palavra de Deus aqui, no canal do YouTube da IPI de Engenheiro Goulart. Deus te abençoe, Deus te guarde, até semana que vem!